programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas ouvintes, queridas irmãs do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, já estamos no dia 5 de julho para desfrutar da palavra do Senhor e iniciamos com os provérbios. Vamos ler o provérbio capítulo 18, versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Temos como título, um espírito firme e resoluto. Com relação a Deus, deve o homem manter um espírito quebrantado, pois sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não será por ele desprezado. Salmos capítulo 51, versículo 17. E perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Com essa atitude de reverência e temor para com Deus, seremos sempre abençoados por Ele com a sua presença, pois o mesmo Deus que habita a eternidade, habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías capítulo 57, versículo 15. Por outro lado, na nossa caminhada na terra para fazer a vontade de Deus, devemos ter um espírito firme, capaz de vencer toda a adversidade e desânimo. Jesus trilhou o caminho de sofrimentos e de humilhação por parte do homem que veio a salvar. Todavia, em nenhum momento ele hesitou ou recuou. Pelo contrário, foi resoluto em seguir até Gólgota para morrer na cruz para nos redimir. Hoje, da mesma forma, devemos ter o mesmo espírito firme e resoluto para cumprir a nossa missão diante de Deus até o último dia da nossa vida. A resiliência é uma qualidade necessária para quem serve a Deus. Atribulado, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Esse espírito firme nos susterá nas tribulações, dificuldades e nos dará forças até na nossa doença. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário com mais provérbios. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Bom dia a todos que nos ouvem. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leitura bíblica, Deuteronômio 6, versículos 3 e 9, Marcos, capítulo 14, versículos 8 ao 9, João, capítulo 12, versículos 4 e 6. Ler com oração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás
a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andará pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9. O título da mensagem de hoje é Inculcar a palavra no coração para amar o Senhor. Ó Senhor Jesus, diariamente convivemos com autoridades, como chefes e patrões, mas nosso verdadeiro Senhor é um só. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 3 e 4. Devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, dando-lhe nosso melhor. Versículo 5. O ambiente que o Senhor quer na igreja é este, um ambiente de amor. Você ama o Senhor com essa intensidade? Precisamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Ainda que não tenhamos forças para amá-lo com o fervor adequado, no capítulo 6 de Deuteronômio vemos como tornar isso realidade. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículos 6 e 9. Se permitirmos que a palavra de Cristo seja inculcada em nosso coração, o amor de Deus ali gravado será a nossa realidade. E então amaremos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. A importância da imersão está em inculcar, em gravar a palavra em nós, porque ela produz em nós a realidade do amor ao Senhor. Por meio da imersão na palavra, falando entre nós, pouco a pouco, ela se torna nossa realidade. E passamos a amar o Senhor de fato e de verdade. Por isso, no Evangelho de Marcos, lemos o que Jesus disse a respeito de Maria. Ela fez o que pôde, antecipou-se ao ungir-me para a sepultura. Verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ler Marcos capítulo 14, versículos 8 e 9. Jesus mandou que, ao pregar-se o Evangelho, fosse contada também sua história. Isso significa que, se estivermos cheios do amor do Senhor, inculcando sua palavra em nós, teremos essa realidade de amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Assim, as pessoas que ouvirem nossa oração e nossa pregação do Evangelho receberão a intensidade do nosso amor pelo Senhor. Quem ouve a pregação do Evangelho de alguém que está louco pelo Senhor, fica igualmente louco por ele. Se formos indiferentes, pregando o Evangelho somente por obrigação, a reação dos ouvintes será de indiferença. Se formos como Maria, amando o Senhor ao máximo, dando tudo por Ele e pagando o preço de enfrentar intempéries, problemas e dificuldades por amor, as pessoas nas ruas perceberão isso. E poderemos gerar muitos que amam ao Senhor loucamente. O ambiente de comunhão era maravilhoso em Betânia, mas havia alguém ali que não participava daquela atmosfera. Mas Judas Iscariotes
um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso está em João capítulo 12, versículos 4 e 5. Neste momento, Judas tentou demonstrar ser um homem espiritual, abnegado. Ele questionou a atitude de Maria, alegando que o valor do perfume deveria ser reservado para os pobres. Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Senhor Jesus, isso está no versículo 6. Um dos 12 discípulos de Jesus era ladrão, e a bolsa de dinheiro estava sob sua responsabilidade. Era um ladrão cuidando da tesouraria. Ele não estava nem um pouco preocupado com os pobres, mas disse isso porque não tinha o menor apreço por Jesus e considerou aquele ato um desperdício, um exagero. Temos presenciado um testemunho dos adolescentes, jovens e diversos outros irmãos que esse exagero de amor pelo Senhor. Vemos como valorizam tanto a obra do Senhor como as suas ferramentas, muitas vezes abrindo mão de outras tarefas para estar junto com os irmãos. Se não tivermos esse tipo de apreço por Jesus, consideraremos negativo e exagerado esse comportamento. Nossos adolescentes hoje estão focados na pregação do Evangelho, na imersão e no inculcar da palavra em seu coração. Eles cumprem seus afazeres e saem bem na escola, graças a Deus, mas em todo o tempo amam a palavra de Deus. Querem ouvi-la e anotá-la. No passado, no horário das reuniões, procurávamos distraí-los e entretê-los para que não atrapalhassem as reuniões. Hoje, entretanto, as reuniões, eles prestam mais atenção nas reuniões a palavra do que adultos. Vou repetir aqui. Hoje, entretanto, nas reuniões, eles prestam mais atenção à palavra do que alguns adultos, diz aqui o irmão. O Senhor ama esse coração. Não sejamos como Judas Iscariotes, considerando essa atitude um desperdício, mas sejamos aqueles que amam o Senhor. A preocupação de Judas pelos pobres era mera fachada de espiritualidade. Muitos assim, chamados homens de Deus, se aproximam dos irmãos, aparentemente oferecendo ajuda, mas na verdade estão especulando acerca de sua condição espiritual, a fim de checar se você pensa ou não como eles, se tem as mesmas impressões sobre as práticas e as ferramentas. Mas aqui cabe uma pergunta: quem era Judas antes de ser um dos 12 discípulos de Jesus? Ele não era conhecido por ninguém. No entanto, porque era discípulo do Senhor, se tornou conhecido no mundo inteiro. Judas, em outras palavras, aproveitou-se da fama de Jesus para tornar-se influente. Antes disso, ninguém pagaria um centavo a ele. Baseado em sua forma, ele procurou os principais sacerdotes. Ele lhes propôs trair Jesus, cujo preço foi de 30 moedas de prata. Infelizmente, hoje muitos se aproveitam do ministério para se tornar conhecidos e depois fazem uma obra de traição. Além disso, Judas também ficou incomodado com o amor exagerado de Maria, quando derramou bálsamo sobre a cabeça do Senhor. Situação parecida é vivenciada pelos jovens e adolescentes. Por expressar exageradamente seu amor, alegria absolutos pelo Senhor, muitos outros se sentem incomodados. Chegam a indagar: por que vocês estão tão alegres? Por que pulam tanto nas reuniões? Graças a Deus, porém, o Senhor tinha outros 11 discípulos. Querido ouvinte, seja como esses 11 discípulos, que não consideravam um desperdício consagrar-se ao Senhor.
Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, Marlene. Bom dia a todas as irmãs cooperadoras do programa Mães Amorosas neste dia. Há também as irmãs que leem o alimento diário, né? Então, apresentar para vocês Maraísa, a Neide é a minha mãe, a Valéria é minha irmã, né? Amém, graças ao Senhor, toda a família servindo aqui ao Senhor, né? Com alegria no nosso coração. A Giovana, a irmã Terezinha Santos, né? A irmã Lauriene, a irmã Aline, todas elas são as irmãs que compõem o quadro do alimento diário. Graças ao Senhor, muita gente servindo aí, né, o programa Mães Amorosas. E tem lugar para quem mais quiser servir, né? Amém? Bom dia, nossas intercessoras do programa. Bom dia para você, irmã Zeli Nobre, Isa, um grande abraço, Isa. Irmã Isani, um grande abraço. A irmã Terezinha de Souza, Carmen Reis, um grande abraço. Irmã Nilza, um grande abraço para você. Irmã Luciana, que a semana que vem vai estar entrando no nosso programa também, um grande abraço. Então, todas vocês intercessoras, mulheres de oração, muito obrigada pela tua companhia e pela tua cooperação todos os dias. É indispensável a presença de vocês. Muitíssimo obrigada pela colaboração com o programa Mães Amorosas. Um grande abraço no coração de vocês, viu? Bom dia, Taíca. Traz sempre pra gente aí pontos para meditar, né? Do livro, hein? Você não pode perder. Quero convidar você, querido ouvinte, a nos prestigiar todos os dias. Porque desde novembro de 2018, quando nós começamos a fazer esse programa, o nosso coração era fazer de segunda a domingo, todos os dias. Mas a gente não tinha condição financeira para isso, também não tinha horário na rádio. E nós esperamos 4 anos para que o Senhor pudesse fazer a obra. Nós não pedimos ajuda para ninguém de fora. Todos que colaboram com o nosso programa são irmãos. São irmãos e irmãs em Cristo. E tivemos também uma experiência muito rica, que foi esperar. Ontem nós falamos sobre a fé, né? A fé é a certeza daquela coisa que você quer, que você sabe que é de Deus, mas que não chegou ainda. Então nós esperamos por todo esse tempo aí no descanso. Como o irmão Pedro disse ontem, né? Servir a Deus é servir no descanso. Não fazer as coisas por nós mesmos, mas aguardar. Quando os irmãos começaram a nos procurar dizendo, olha, eu quero cooperar, nós não pedimos para esses irmãos. Eles chegaram até a gente e ofereceram a sua colaboração. Então aí eu percebi no meu espírito, é hora, o Senhor vai fazer isso pra gente. E quando eu liguei pro Ney, que é o dono da rádio, o Ney falou, tenho 2 horários. Às 6 da manhã, que dá para você fazer de segunda a sábado às 6, e no domingo às 18. Eu falei, uau, é isso aí, o Senhor preparou, que maravilha. Porque 6 horas da manhã no domingo ia ser muito cedo, né? Muitos querem dormir um pouquinho mais no domingo, né? E a gente da região de Caetité sabe que todo mundo tem uma rocinha, quer ir para a zona rural, descansar com a família. Mas 18 horas já está todo mundo de volta, né? Então, no meu espírito eu percebi, é de Deus e o Senhor vai dar pra gente agora, né? Vai dar essa bênção para nós, né? Prestigie, porque o que nós fazemos aqui no nosso programa é trazer a pura palavra do Senhor. E o que é que nós estamos trazendo? A Bíblia, leitura bíblica, que é o nosso maná e todos os dias nos alimenta, né? E também os devocionais, que é a nossa palavra profética. Então, quando nós falamos palavra profética, estou falando sobre o devocional, alimento diário. Porque esta palavra é que move a igreja nos tempos atuais.
O Senhor tem falado para nós, dando uma direção para todas as igrejas, está no alimento diário. E se você perder um dia, você perdeu o falar atual do Senhor. E se você perder um dia da leitura bíblica, possivelmente você não vai voltar atrás para ler. Então, não perca, valorize a palavra, tá? Não queremos falar só coisas bonitas, coisas que agradam os seus ouvidos. Nós precisamos falar a pura palavra do Senhor para você, porque é ela que faz a obra, certo? Nós estamos aqui como um canal, usando esse recurso que nós temos, que é a rádio, para poder chegar até você. Então, valorize essa palavra que está chegando no seu rádio, tá bem? Seja pelo seu radinho, ou seja pela radionet, através da internet, né? Valorize, não perca. Quando cremos na palavra profética, a fé gera uma força dentro de nós, capacitando-nos a realizar uma obra. E a obra de Deus é realizada por nossa fé na palavra. Por isso que nós estamos indo às ruas, por isso que nós estamos pregando o evangelho, cuidando de pessoas, porque a fé gerou essa força dentro de nós, nós cremos nessa palavra profética, e porque estamos praticando essa palavra, o Senhor está nos dando muito frutos. Muitas pessoas estão crendo no Senhor, estão vindo para a igreja, desfrutando desse rio da graça, né? Então isso mostra que essa palavra realmente é para os tempos atuais, né? Graças ao Senhor. Quero encorajar você, amada irmã, a falar de Jesus para as pessoas, viu? Porque as pessoas estão carentes de ouvir a pura palavra do Senhor. Amém? Seja você também uma propagadora do Evangelho. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem falado para nós nos tempos atuais, nos tempos finais. Que todas nós possamos servir o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Toda a nossa ação está baseada na palavra do Senhor e o poder que está operando em nós vem da fé. Por isso nós te louvamos e agradecemos e queremos prosseguir contigo. Nós pedimos ao Senhor que nos faça fiéis a ti até a sua volta. Vamos dar início então à nossa leitura bíblica de hoje. Para isso, abra o seu coração e também a sua Bíblia. Hoje vamos começar o livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 22. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Saptecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrussim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarseus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Semareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azar, Mavé, Gerá,
Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Descendentes de Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleque, Reu, Zeruque, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Isaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifas, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Amrão, Esba, Itra e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã, reis e chefes de Edom. Versículo 43. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Haddad morreu e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Sanlá morreu e em seu lugar reinou Saul, de Rebote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Haddad. O nome da sua cidade era Paú e de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tímna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Esses são os chefes de Edom. Descendentes de Israel. Estes foram filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zera foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, Rão e Queldai.
Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Os filhos desta foram Jezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu. E Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Então, Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Zegube. Zegube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. A nossa leitura vai terminar aqui, né, no versículo 22. E amanhã a gente dá continuidade a esse texto, né? Então, vamos agora aos nossos comentários até o versículo 22. Para que você entenda o porquê existe o livro de Crônicas, né? Eu vou te explicar que essa palavra crônicas em hebraico, ela tem o significado de um relato contínuo. É quase como um jornal, um diário ou uma ata lavrada em uma reunião. As crônicas constituem o primeiro e o segundo livro de uma série de 4 livros que incluem Esdras e Neemias. Juntos, esses 4 livros provêm uma história sacerdotal de Israel desde o tempo de Adão até a reconstrução da casa de Deus e das muralhas de Jerusalém. Antigamente, o livro de Crônicas provavelmente constituía um único rolo que mais tarde foi dividido por conveniência por aqueles que traduziram o Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta. O autor deste livro é uma antiga tradição atribuir a autoria de Crônicas a Esdras. O autor deve ter vivido algum tempo depois do retorno dos judeus para Israel, desde o exílio babilônico. Ele também possuía um forte interesse na reimplementação da lei e do templo, e deve ter tido acesso a registros históricos. Todos esses critérios combinam com Esdras, e essa identificação é corroborada pelo fato de que os últimos versículos de Crônicas são os primeiros versículos do livro de Esdras. No entanto, visto que o livro não reivindica explicitamente Esdras como seu autor, nessas notas nos referiremos a ele simplesmente como o cronista, tá? Então, amados, o autor deste livro provavelmente é Esdras, né? Mas é algo provável. E os livros de 1ª e 2ª Crônicas, eles incluem extensas genealogias, desde o tempo de Adão, conforme nós vimos, né? E conduzem o leitor até o período do exílio da restauração da nação. 1º Crônicas nos fornece as genealogias e focaliza o reinado do rei Davi. 2º Crônicas focaliza todos os reis que sucederam Davi até o exílio e a restauração. Cobre o mesmo período que 1º e 2º Reis. Mas 2º Crônicas focaliza exclusivamente os reis de Judá. Então, o conteúdo dos livros exige que a escrita dos livros tenha sido feita algum tempo após o retorno do exílio, talvez em meados do 5º século antes de Cristo. Tendo voltado para Jerusalém após o exílio, o povo precisava restabelecer a ligação com a sua identidade como povo de Deus. Crônicas veio ao encontro desse propósito, fazendo lembrar da sua herança e conduzindo de volta a presença de Deus em seu meio, como simbolizada pelo templo. As ideias importantes que 1º e 2º Crônicas enfatizam são: primeiro,
uma ligação direta com o povo de Deus no passado. Segundo, a continuidade da linhagem de Davi no trono de Judá. Terceiro, a centralidade do templo e seus rituais, ao concentrarem em Deus. Quarto, a importância da música na adoração de Deus. Quinto, a invencibilidade do povo de Deus quando obedece a Deus. E sexto, a inevitabilidade da punição quando o povo de Deus o desobedece. Esses são os nossos comentários de hoje, porque você percebe que todo o texto que nós lemos fala sobre a genealogia que começou em Adão. Nós paramos por aqui e amanhã a gente dá continuidade à nossa leitura bíblica. Fiquem com a irmã Lene, que traz pra gente Salmos, Provérbios, e já está terminando Atos, né? Estamos já no finalzinho de Atos. Então, não percam. E a todos vocês, até amanhã, se Deus quiser. É com você agora, irmã Lene. Amém. Bom dia, irmãs, ouvintes. Continuando a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 3, Provérbios, capítulo 18, versículos 14 e 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do versículo 12 até o versículo 35. Começando com os Salmos. Confiança na salvação de Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus salvação nenhuma. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Provérbios, capítulo 18, versículos 14 e 15. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Versículo 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do versículo 12. A emboscada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresentasse a vocês sobre o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sob o
pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. A carta de Cláudio a Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio, Lísia, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com um guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimidando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Paulo no pretório de Herodes. Então os soldados, conforme lhe foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavalheiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhes apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Amanhã continuaremos com mais uma leitura, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Aprendendo com João. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Nós, cristãos, precisamos aprender algo todos os dias. Não podemos aceitar conviver com pessoas ou estar em algum ambiente sem aprender nada, sem entender o que Deus quer de nós. O apóstolo João não era o tipo de pessoa que deixava passar as situações sem procurar descobrir o que Deus queria lhe dizer. O que João tem a nos ensinar? Oh, Senhor Jesus! Senhor, que possamos estar sempre prontos a aprender lições por meio da Tua Palavra, por meio das experiências, das situações que o Senhor permite que nós passemos. Queremos sempre reconhecer que tudo vem de Ti e ver o que o Senhor quer nos dizer, Senhor, em cada uma delas. Ensina-nos, Senhor, a Te ouvir e aprender lições em todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim.
Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a nossa querida irmã intercessora Terezinha Soares dos Santos. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amada irmã e queridos ouvintes desse programa Mães Amorosas. Eu quero deixar um versículo para meditação nesse dia que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? O Senhor é aquele que tem o poder de operar em nós a cura física, Senhor Jesus. Agradeço a Ti, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor pode operar a cura física e espiritual na vida de cada um daqueles que estão acompanhando esse programa. O Senhor também pode ter o poder de entrar com o poder de libertação. Liberta, Senhor, são tantos que se encontram encarcerados, aprisionados. Senhor Jesus, liberta, Senhor, por amor ao Teu nome, para que possam ter liberdade em Te servir. Senhor Jesus, há famílias que passam por situação de maldição, mas nós Te louvamos nesta manhã e Te damos graças porque o Senhor tem o poder de transformar maldição em bênção. O Senhor pode fazer grandes coisas por cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, nesta manhã eu encorajo, irmãs. Ó Senhor Jesus, eu encorajo cada uma de vocês a entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Deixe Ele operar em sua vida, na vida da sua família. E lembre-se, amada, você não está só, somos uma em oração. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe seu dia e que você desfrute da vida de Deus que há na palavra profética. Hoje e os demais dias, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Que alegria em meu viver, só em Cristo posso ter, ao desfrutar seu infinito amor. Ativo então me faz, cheio de gozo, amor e paz. Rejeito o que fui e sei quem sou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Que riqueza singular quando estou a desfrutar o poderoso nome do Senhor. Cativo aqui me traz para amá-lo mais e mais, deixando o que para trás ficou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nesta jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Constrangido sou aqui a me entregar a Ti, até a Tua vinda em mim me transformar. Contigo serei, a todos te expressarei o eu sou que habitas dentro em mim.
Jesus, por nada nem quero me perder nessa jornada. Oh, que espera santa, só na igreja posso